Vou te falar a verdade, 90% de quem assiste conteúdo sobre empreendedorismo nunca tira do papel. Se você não é assim, esses 20 minutos podem mudar a sua vida. Eu me chamo Endrigo e eu construí 4 empresas. 2 delas quebraram e 2 delas deram certo e me trouxeram liberdade financeira. Vou te entregar o que realmente funciona nesse vídeo. Como começar uma ideia do zero, como captar recurso e como não quebrar, como a grande maioria das pessoas. Eu vou começar te falando sobre o maior erro de quem quer empreender. É esperar o tempo certo, aquele momento ideal para começar um negócio. Quando eu comecei minha primeira empresa, eu não sabia vender, eu não tinha nenhuma habilidade, eu estava começando no mercado de trabalho, lá com 20 anos de idade. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha coragem. Coragem para começar, coragem para fazer até mesmo quando meus pais diziam: Endrigo, não é o momento, empresário, sofre, por que tu não vai procurar um emprego? Até mesmo nesse momento eu me mantive firme e eu decidi começar. Começar até mesmo no momento onde eu precisava buscar essas habilidades no mercado que eu não tinha, como por exemplo, habilidades de venda. Como é que eu ia gerar receita para o meu primeiro negócio se eu não soubesse vender? Então eu tive que ir a campo, aprender a fazer isso. Eu tive que ir a campo, aprender a entregar o que eu estava vendendo. Então naquela época a gente vendia websites, sistemas lá em 2007, início de 2008. Eu tive que aprender a fazer essas entregas. Eu tive que aprender a desenvolver layouts, aprender sobre design. Eu tive que aprender sobre programação em HTML. Então, eu precisei passar por esse processo, entrar em campo. Então, naquele momento, eu não comecei pronto. Eu não tinha escritório. Na verdade, eu trabalhava dentro da casa da mãe do meu sócio, eu e ele. A gente não tinha um espaço, escritório fixo só para o trabalho. A gente tinha uma mesa pequena, um computador cada um ali. E foi assim que a gente começou, no momento que a gente ainda não estava 100% pronto, mas a gente tinha um grande sonho, a gente tinha uma vontade de crescer, de ter liberdade financeira no futuro. A gente sabia que não ia construir as coisas do dia para a noite, mas a gente tinha esse foco e a gente sabia que ia fazer o que fosse necessário para alcançar. Então, esse é o primeiro ponto que o empreendedor, que você aí precisa se dar conta. Não vai ter um momento perfeito. Se você esperar por esse momento perfeito, talvez você precise de uma vida toda. E nesse momento perfeito não vai chegar. Então, se mantenha presente a isso. O momento certo não existe. Você precisa ter, sim, um objetivo aonde você quer chegar. E depois ter coragem para dar o primeiro passo, o segundo e seguir adiante e ir aprendendo no processo, no caminho. Quantos de vocês aí estão esperando o momento certo, perfeito para começar? Ah, mas Endrigo, falar é fácil quando se tem dinheiro para começar. Deixa eu te dizer, eu nasci numa família onde minha mãe era dona de casa e meu pai era metalúrgico. Eu não tive a ajuda deles. E na época, com 20 anos, eu não tinha dinheiro ainda para começar o meu primeiro negócio. Então eu comecei sem nada. Eu tinha sim um computador que meus pais tinham me dado na época, e era isso. E eu tinha vontade. Então naquele momento, como que eu captei recursos, dinheiro para dentro do negócio? Eu me dediquei a vender minhas horas. Eu me dediquei a aprender habilidades de vendas para vender projetos. Então, as minhas horas eram alocadas nesses projetos que eu vendia para essas empresas aqui na minha região. Então, eu e meu sócio trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite para ligar de manhã para essas empresas, gerar oportunidades, leads. De tarde, a gente visitava
algumas dessas empresas tinham uma agenda organizada e de noite a gente produzia, a gente entregava, fazia os layouts, programava. Então, foi um período de 2 a 3 anos de muita intensidade. Mas foi dessa forma que eu captei dinheiro. O recurso do próprio cliente. Então, através do meu esforço em vendas, eu consegui trazer clientes para dentro do negócio, gerar receita e reinvestir essa receita gerada para que essa empresa pudesse crescer. E a partir daí eu tirei o meu salário, a partir daí eu pude investir na minha faculdade, que na época eu fiz. Hoje eu não faria de novo, só abrindo um parênteses aqui. Mas na época eu fiz, eu investi, comprei meu carro, comprei uma parte do meu apartamento, dei de entrada. Então, essa questão do recurso, eu vejo que muita gente trava aí. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar. Ah, mas aquela pessoa começou porque já vem de berço de ouro, já tem dinheiro na família. Então, sim, o dinheiro ele pode ajudar. O dinheiro ele pode alavancar, ele pode ajudar, inclusive, a adquirir mais recursos, contratar mais gente para que esse negócio tenha mais chances de dar certo e cresça mais rápido. Mas uma coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é tudo. Se você tiver a visão e a coragem, a visão de onde você quer ir e a coragem de começar, você vai precisar aprender habilidades novas. Vender suas horas daqui a pouco, construir um produto e vender esse produto, e com o dinheiro da venda desse produto você traz dinheiro para dentro da empresa e reinveste para essa empresa crescer. Então, tendo coragem, habilidades e a visão, o dinheiro sim é importante, poderia ser um quarto elemento, mas esses 3 elementos sem dinheiro é totalmente possível começar um negócio do zero ainda hoje. E é claro que você pode buscar esse dinheiro de outras formas. Daqui a pouco, dentro da sua própria base de contatos, você começa buscando os seus primeiros clientes que vão pagar para você antes mesmo da sua solução estar pronta. Então é uma pré-venda. Você pode sim buscar recursos de investidores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. Mas tem um momento certo. Não é qualquer hora. Então, uma coisa também importante é que nessa busca pelo recurso financeiro para investir, você pode também fazer parcerias com outras empresas que já têm lista de contatos, já têm clientes, onde você pode chegar nessa lista e oferecer uma solução para eles, oferecer algo de valor e a partir disso ser remunerado. Então, pelo que você entrega de valor. Então, pense sempre primeiro em entregar valor. Quando você gera valor para um grupo de pessoas, você pode sim ser remunerado por isso. E esse é o caminho mais indicado para quem está começando nessa fase, buscar o dinheiro do próprio cliente, com a entrega da própria solução, do valor que você entrega, seja vendendo suas horas, seja entregando um produto ou um projeto. No meu caso, naquela época, era um projeto, eu entregava um website, mas eu precisava apenas das minhas horas para desenvolver esse website, esse sistema que eu entregava para o cliente. Então, essa entrega primeiro de valor e depois você é remunerado, você consegue atrair o dinheiro para dentro da sua empresa e reinvestir para aí sim você trazer o quarto elemento que é o dinheiro, junto com a coragem, com a habilidade, com a competência para fazer esse negócio crescer mais rápido. Essa empresa ganhar uma proporção talvez não só regional, mas nacional, talvez até mesmo mundial. E foi exatamente assim que eu consegui começar a minha primeira empresa do zero. Se eu estou te gerando algum valor aqui nesse vídeo, está fazendo sentido para ti, me segue, clica no botão de se inscrever, porque isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para muito mais gente que está querendo empreender, que está querendo mudar de vida. E agora eu vou te falar sobre a parte que ninguém gosta, mas que se você não fizer do jeito certo, você pode quebrar. CNPJ, contador,
advogado, essa parte administrativa, financeira. Geralmente o empreendedor ele quer focar na ideia, no produto, na venda. Ele é um idealizador. Então essa parte burocrática, administrativa, ela pode ser meio chata para alguns empreendedores. Para mim, por exemplo, é uma parte chatinha do negócio. Mas o que eu tenho para te dizer aqui? Durante essa minha jornada, eu entendi que é muito importante abrir a empresa com o CNPJ certinho, tirar nota fiscal, tudo dentro da lei, contratar de forma certa, via CLT, se a pessoa vai ficar com você às 8 horas por dia dentro da sua empresa. Claro, você pode contratar um terceiro daqui a pouco como PJ, mas aí você tem que tomar um cuidado para não trabalhar com essa pessoa como se ela tivesse que bater ponto, das 8 às 6 da tarde. Então, ela precisa entregar por resultado ou ser contratada por entrega. E a partir daí você pode sim ter alguns CNPJs contratados, alguns PJs. Então, essa parte burocrática, ela é uma parte muitas vezes chata para o empreendedor, mas ela é fundamental. Se você não faz bons contratos, então você vai fazer uma venda, mas você não tem um bom contrato feito com o cliente, esse cliente pode te trazer problemas no futuro. Então você tem que contratar um advogado, fazer esse contrato bem feito. Tem um investimento inicial, mas você vai conseguir ter muito mais segurança jurídica no seu negócio, para que você não sofra com os seus clientes te colocando talvez algum processo, com seus colaboradores, parceiros, fornecedores. Então, essa parte toda burocrática, ela é fundamental para você conseguir criar uma estrutura sólida que dê segurança para o seu negócio crescer. E à medida, sim, que você vai conseguindo gerar mais receita para sua empresa, talvez pense em ter uma pessoa administrativa dentro da sua organização. Alguém que cuide do financeiro, do jurídico, da questão de departamento pessoal, dessas coisas mais burocráticas. E aí você aloca a maior parte do seu tempo na venda, no marketing, no produto. E você tem uma pessoa de confiança junto com você para fazer essa parte mais chatinha do negócio. Outra questão importante é o registro da marca. Você vai abrir um negócio, você vai criar uma marca institucional. Ou você tem uma marca pessoal. Registre isso em marcas e patentes. Contrate uma empresa que possa, sim, fazer esse trabalho de registro para você. Então, cuidar do registro da marca, do registro do produto, em patentes. Então, essa parte também engloba dentro dessas questões burocráticas e é importante para você manter o valor dentro da sua empresa. Então, quando você tem uma marca, ela é o ativo mais importante do seu negócio. Você precisa ter esse cuidado, investir para proteger a sua marca, para que nenhum concorrente crie uma marca idêntica à sua e comece a competir com você. E aí, quando você tentar acionar os meios legais para tirar esse concorrente da sua rota com a sua mesma marca, você não consegue, porque talvez esse concorrente registrou antes de você. Então, registrar a marca é uma das primeiras coisas que você deve fazer para ter essa segurança e essa proteção, melhor dito, à sua marca, que ela é um dos ativos mais importantes de qualquer negócio. Quem aí já teve problemas legais por conta dessas questões burocráticas mal feitas? Agora eu vou te falar sobre os erros que eu aprendi para você não quebrar como a grande maioria dos empreendedores, das empresas que estão nascendo. Bom, o primeiro mais importante é o fluxo de caixa. Geralmente, a maioria dos donos de empresas usam o mesmo dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, para comprar carro, para fazer viagem. E esse é o maior erro.
você precisa separar o que é o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro pessoal. Então, se você tem uma renda dentro da sua empresa, ela gera uma receita e um lucro, você vai destinar uma parte pequena desse lucro para o seu pessoal, para suas contas de casa, para a compra de carro, casa, viagem. E uma parte você vai deixar dentro da sua própria empresa. Ah, mas qual que é o percentual para isso? Eu deixo mais dentro da empresa, eu retiro mais. Aí vai depender do seu contexto. Então, se a sua empresa ela tem uma lucratividade muito alta e você consegue pegar 10, 20% desse valor inicialmente e esses 10, 20% já cobrem o seu custo de vida, você pode deixar 80% dentro da sua empresa para poder reinvestir nela e para poder gerar um caixa. Quando você gera um caixa para sua empresa, você consegue passar até mesmo por momentos desafiadores, momentos que você tem uma baixa nas vendas, que você precisa reinvestir no negócio, você tem um caixa para ir ali e usar desse caixa para se manter por mais tempo no mercado, até que esse momento delicado passe e você passe a vender bem de novo, a lucrar bem de novo. Então, esse caixa de segurança, geralmente, ele tem um tempo de 6 meses, então, de duração. Então, por exemplo, se você tem 10 mil de gastos mensais, você precisa manter nesse caixa pelo menos 6 vezes esses 10 mil, ou seja, 60 mil reais. Esse é o caixa de proteção, de segurança. Então, se um mês você não vende o quanto você está acostumado a vender e você precisa pagar as contas, você vai lá naquele caixa de segurança e você tem esse valor para alocar nessas despesas. Então, pensar sempre que essa questão do fluxo de caixa, o que entra na empresa, o que sai da empresa, precisa estar muito bem controlado. E para isso, não precisa de nenhuma ferramenta mirabolante. Basta uma planilha de Excel, contas a pagar, contas a receber. Do teu lucro, você vai tirar uma parte para suas contas pessoais e é isso aí. Então, o que mais quebra o empreendedor é o fluxo de caixa mal controlado, é a falta de um caixa de segurança e essa mistura entre as contas da empresa e as contas pessoais. Está tudo misturado. Então a pessoa não sabe se está sobrando dinheiro na empresa, se está gastando mais no pessoal do que poderia. Está tudo ali misturado no mesmo bolo. E esse é o maior erro de quem começa um negócio, tem um negócio muitas vezes há anos, o mercado muda, essa empresa sofre, esse empreendedor não consegue segurar essa mudança e quebra, afunda. Agora, como começar um negócio do zero? Muitas vezes até sem dinheiro, ainda hoje. Eu quero te contar sobre 2 cases meus. Um é um negócio novo que estou criando nesse exato momento e outro é um negócio que eu ajudei a criar da minha noiva e da sócia dela há mais de 10 meses. E eu quero te contar brevemente como que a gente começou isso com muito pouco investimento. A primeira coisa que a gente estruturou foi o quem. Quem a gente vai atender nesse novo negócio? Qual que é o nosso público-alvo? Então, encontrar um micro grupo não é para todo mundo, é um micro grupo, onde você pode se diferenciar nesse micro grupo e você pode entender quais são as dores e os desejos deles. Então, entendendo, cara, qual é a necessidade dessas pessoas? Nesse negócio da minha noiva, a gente focou em mulheres dos 25 aos 40 anos que gostam de moda, gostam de comprar roupa, de se vestir bem. Então a gente
focou nessa mulher que gosta de se vestir de forma mais requintada, que gosta do luxo, mas que não gosta de chamar tanto atenção com grandes marcas. Então ela gosta de um luxo mais silencioso, mais quieto, mas que quando ela chega num lugar, as pessoas que estão ali olhem para ela e percebam ela de uma forma diferente, onde ela mostre o valor dela. Então é esse microgrupo de mulheres que estão dispostas a pagar um pouco mais por uma peça de uma qualidade maior. E aí, a partir disso, a gente definiu a proposta de valor. Então, peças sob medida, de alfaiataria, com tecidos nobres, sem marca gritando aqui, né? Então, peças geralmente que têm uma validade maior, que elas não estão ali atreladas à moda, que daqui 3 anos essa mesma peça ela vai vestir bem ainda, ela vai estar em moda. Então, são peças mais atemporais. Então, a gente definiu o público e definiu a proposta de valor. Depois disso, a gente encontrou um fornecedor para desenvolver os modelos. Então, em vez de desenvolver 20, 30, 40 modelos, a gente desenvolveu 8. E ao invés de produzir dezenas, centenas de peças para cada modelo, a gente produziu 5. Então, a gente começou com um estoque muito enxuto. Então, olha só, público, proposta de valor, produção do produto, e aí a gente começou a investir em conteúdo, bater foto desse produto, vídeos, com as próprias fundadoras. As próprias sócias são as modelos e as comunicadoras da marca. Desenvolvemos uma marca também com a ajuda de uma designer, com a ajuda de uma estrategista. Então parece bastante coisa, mas esse é um projeto que a gente investiu 30 a 35 mil reais para fazer esse primeiro lançamento. Claro, talvez você não tenha esse dinheiro hoje, mas eu quero trazer o quê? 35 mil reais para uma marca de roupa é muito pouco. A gente não vai para uma estrutura física ainda, então vai ficar só no digital. Vai trabalhar a venda por WhatsApp, por Instagram. Então, esses são os elementos fundamentais para você começar um negócio. E a partir dessa estrutura que a gente criou, elas vão produzir os vídeos, a gente vai investir em tráfego pago, vai investir em tráfego orgânico, e elas vão, elas mesmas, serem as vendedoras do negócio, dos produtos. Elas vão se relacionar com o cliente para entender o mercado, entender melhor as dores, fazer os ajustes. Só depois elas vão pensar em treinar time de vendas, construir equipe. Então elas vão trabalhar nessas pessoas que chegam no Instagram, que curtem, que comentam, que seguem, e vão chamar essas pessoas. E aí, esse é o ponto principal, é começar com baixo investimento para uma marca de roupa, as próprias sócias executando, entrando em campo e construindo, aprendendo. E uma delas tem 27 anos, que é minha noiva, a outra tem 31. Então, são mulheres jovens começando um negócio novo. Se você quiser aprofundar ainda mais esse assunto, eu gravei um vídeo aqui no meu canal. Eu falo sobre os meus 18 anos de experiência, sobre negócios, em pouco mais de 20 minutos. Então, clique em algum lugar dessa tela para assistir ou na descrição.